Jesus, é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui mais uma vez, mais um dia, com a graça de Deus, no programa Não Desista dos Seus Sonhos. Aqui na Rádio Cidade FM 106.3, eu os cumprimento e que vocês estejam sob a graça de Deus, com a paz e a alegria de Jesus nos vossos corações. Convido vocês neste momento para nós estarmos em espírito de oração, onde vocês estiverem, seja pela live Milene Calazans, pela live Tito, seja pelo carro, pelo rádio, onde vocês estiverem neste momento. Eu os convido a entrar em espírito de oração, que vocês possam aquietar o coração de vocês, descansar na presença do Senhor, que nós possamos neste momento falar com Ele. Amém? Paizinho querido, Paizinho amado, na Tua presença, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te glorifico, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, obrigada, Pai, por essa chuva que o Senhor está derramando neste momento sobre a nossa cidade, ó Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, ó Pai. Neste momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos sabedoria, Pai, para que nós possamos conduzir este programa, para que esse programa, esse projeto Não Desista dos Seus Sonhos, chegue até o lar de cada um, invada os corações dos ouvintes, ó Pai, e que vidas sejam transformadas, não só através do meu programa, mas através, Pai, de todos que têm o seu momento aqui na Rádio Cidade, meu Deus. Que a vida das pessoas possam ser transformados através do Evangelho, porque o Evangelho, ele muda as pessoas. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco neste momento e prepara o coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus queridos, meus amados, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade por esse programa, por esse projeto que Deus confiou a mim, que é o projeto e o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu costumo dizer que muitas vezes nós passamos por muitas coisas e algumas vezes os nossos sonhos, que são os nossos projetos de vida, que é algo que está no íntimo do nosso coração, que muitas vezes só Deus conhece. Muitas vezes Deus permite que nós possamos viver momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de provação, para que o nosso sonho seja despertado, para que o nosso sonho seja reinventado. Porque muitas vezes, meus queridos, diante das dificuldades da vida, diante das tribulações, nós temos esquecido os nossos sonhos, nós temos esquecido do nosso projeto de vida, e nós muitas vezes nos esquecemos do porquê que Deus nos criou. Porque nós somos chamados filhos de Deus. Nós não somos apenas criaturas, nós somos chamados filhos de Deus. E muitas vezes nós temos nos esquecido desse grande detalhe em nossa vida. E temos deixado as provações, as tristezas tomar conta da nossa mente, do nosso coração. E o sentimento de fracasso, o sentimento de incompetência, o sentimento de derrota, muitas vezes invade a nossa vida, invade o nosso coração. Então, você que está me ouvindo neste momento, eu creio, eu tenho certeza que nada é em vão, que Deus providenciou para que você pudesse estar me ouvindo neste momento, no lugar onde você está. E eu vim falar para você hoje, neste momento, que Deus colocou no meu coração neste momento para que eu pudesse passar essa mensagem para vocês. Que vocês não desistam dos sonhos de vocês, porque Deus ainda realiza sonhos. Então que você possa voltar a orar pelo seu sonho. E eu quero dizer para você que quando nós estamos de joelho na presença de Deus, é que nós somos fortes diante dos homens, diante da nossa sociedade, diante da nossa população. Então que você possa se humilhar na presença de Deus, que você possa chorar na presença do seu Deus, que você possa confiar os seus sonhos e o desejo mais íntimo do teu coração a Ele. Que na hora certa Ele vai realizar, que você possa tomar posse dessa palavra. Isso nem estava para mim falar agora neste momento, mas eu senti o desejo de falar e eu tenho certeza que Deus colocou isso no meu coração.
Então que você possa tomar posse dessa palavra. E se você tiver algum motivo de oração especial, pode colocar na nossa live, que nós vamos estar orando em um momento oportuno. Eu quero agradecer a minha convidada especial de hoje, que acabou de chegar. Valéria, muito obrigada pela participação. A Valéria Campoy, ela é enfermeira, ela também é nutricionista, e ela foi convidada hoje para participar do nosso programa Não Desista dos Seus Sonhos, para falar sobre a vacina, a campanha de vacinação da gripe. Valéria, nós sabemos que existem muitos mitos, né? Existem muitas verdades e muitos mitos. E eu chamei você aqui porque eu sei que você é uma pessoa que tem muita afinidade, tem muito conhecimento nessa área. Desde já eu quero agradecer de coração a participação, porque eu sei dos seus compromissos, da vida corrida, da tripla jornada de trabalho. Verdade. E eu te agradeço imensamente. Eu agradeço, né, a oportunidade, Milane, né, você aí que vem brilhantemente conduzindo esse programa, né, você também que é mulher, que batalha, que trabalha, né, e você sabe do nosso papel, né, quanto mãe, quanto profissional de saúde, quanto é difícil, mas eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar esclarecendo, né, assim, falando especial aí da vacina da gripe, e na oportunidade a gente pode estar falando sobre outras vacinas aí que a gente vem enfrentando o problema, né, de saúde pública no Brasil aí, por questão de vacinas ainda. Então eu fico imensamente agradecida por esse espaço. Eu que agradeço. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu sempre gosto, Valéria, de contextualizar a palavra de Deus com tudo isso que vem acontecendo hoje no século 21. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita há 1500 anos atrás, mas ela, a cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova. E está escrito aqui que tudo pode passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser viva e eficaz, e cada dia vai se renovar de acordo com a necessidade do meu coração, de acordo com o meu sofrimento, de acordo com a minha angústia. Então, a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Eu sempre mostro a minha Bíblia aqui, e eu convido você que não tem o hábito da leitura da Bíblia, que não tem uma Bíblia em sua casa, que você possa comprar e que possa ser o seu livro de cabeceira, tá? Porque aqui é o nosso manual de vida. Então eu sempre costumo dizer, Valéria, que a palavra de Deus, ela é imunidade para o nosso coração e para a nossa mente. Com certeza. Vou falar de imunidade porque hoje você vai falar de imunidade no programa Não Desista dos Seus Sonhos. E nós sabemos que a maioria das doenças estão cometendo hoje o ser humano por conta da fragilidade emocional, porque hoje o que nós percebemos? Que tem se falado muito em inteligência emocional. Tem muitos mentores, né, que são os professores, coaches, que estão dando palestra de motivação, de inteligência emocional. Eu gostaria de falar o seguinte, meus queridos, eu concordo, nós temos que aprender as novas técnicas, nós temos que sempre estar estudando, crescendo, evoluindo como ser humano, como profissional, eu como profissional da saúde, a Valéria, como professoras do Centro Universitário do Unifumec que nós somos. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que não adianta de nada eu ficar buscando só técnicas e conhecimentos se eu não pedir sabedoria para Deus. Porque na palavra de Deus, em Provérbios, está escrito que toda sabedoria e todo entendimento vem de Deus. E que a palavra de Deus, ela é tão viva como uma espada. Então, que você possa ter o hábito da leitura da palavra de Deus, que você possa guardar o seu coração, que você possa guardar a sua mente voltada para a palavra de Deus. Porque muitas doenças estão ocorrendo porque nós não estamos protegidos pela palavra de Deus. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos imunizar com a palavra de Deus. Porque a nossa mente ou ela nos fortalece ou ela nos derruba. Vai depender do quê? Se você está cuidando do teu físico, do teu espírito, da tua alma. Nós sabemos que é uma tríade, que eu não posso cuidar só de um. Os três andam juntos. Então eu preciso me alimentar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus também fala que o homem fala daquilo que o coração dele está cheio. Então se você está falando coisas boas, é porque você está alimentando o seu coração e sua mente com coisas boas. Se você está falando coisas ruins, se você tem o hábito de xingar,
de amaldiçoar a vida das pessoas, é porque você está alimentando o seu coração de coisas ruins, tá? Eu vou deixar a Valéria falar sobre esse assunto tão pertinente hoje, que é a campanha da gripe, porque depois a Valéria tem que sair, que ela tem aula, e aí eu vou ler alguns versículos que falam sobre que fala sobre guardarmos o nosso coração e a nossa mente baseada na palavra de Deus. Bom, Elaine, nós tivemos aí, né, nós estamos tendo, né, a nossa campanha de vacinação, que é uma campanha a nível nacional, né, é uma campanha de vacinação contra a gripe, em especial a influenza, né, H1N1, H3N2, influenza B, que é uma doença que anualmente ela volta a acometer a nossa população. E a gente, esse ano, a gente tem trabalhado assim, sempre de uma forma de orientação com a nossa população. Por quê? A prevenção com relação às doenças é o que a gente tem de arma mais poderosa, né? Então, como é que a gente trabalha com a prevenção com relação às doenças? É tendo aqueles cuidados básicos de higiene. Tá? A vacina, ela é excelente, ela ajuda, ela previne principalmente aquelas pessoas que têm algum problema de imunidade, né? Aquelas populações que estão mais expostas à doença, que são os grupos que a gente trabalha em campanha, que são as crianças, gestantes, idosos, né? Os profissionais da saúde que estão em contato direto e que se adoecerem não tem quem vai prestar o cuidado. Então, esses profissionais são os que acabam entrando na linha de frente, né? E a população que tem aí o maior risco de além de desenvolver uma forma grave da doença, de evoluir para óbito, porque a doença H1N1, ela é um resfriado, uma gripe, né, na verdade uma gripe muito forte, e que tem uma série de complicações aí, dependendo da pessoa que estiver com a doença. Às vezes eu posso ter a gripe e evoluir como uma gripe normal, diferente de outras pessoas, né, que pode, a gestante tem uma chance maior de agravar, o idoso, a criança, né? Então a gente traz a vacina para estar imunizando a população, esses grupos, tanto é que ela é para determinados grupos, para prevenir que esses grupos tenham complicação relacionadas à doença. E não só a vacina da H1N1, mas a gente vê assim que a vacina como um todo, ela é importantíssima, né? Então a gente trabalha com um calendário de vacinação preconizado aí pelo Ministério da Saúde, porque, como você disse, aqui a gente precisa cuidar da alma, mas o físico, a gente tem aí, né, a medicina para estar ajudando, a gente tem as vacinas para estar prevenindo doenças. E eu que trabalho com a parte de imunização, vejo assim, que a população anda muito descrente de vacinas. O ano passado a gente teve assim, uma campanha muito tumultuada por conta de alguns casos que a gente teve suspeito da doença e confirmados no município. E esse ano a campanha está acontecendo, nós estamos tendo um público que está procurando, mas eu tenho acompanhado assim, que a população ainda precisa comparecer nas salas de vacina, né? Porque a população acaba se acomodando. Então, se não tem casos, então vou deixar para a última hora, vou deixar para o último momento. E não é assim. A doença, a vacina, depois que a gente toma a vacina, ela demora um tempo para começar a fazer efeito no nosso corpo. Então, este tempo pode demorar em torno de uns 15 dias, depende de cada organismo. Então, se a pessoa for esperar, de repente, nesse período, ela fica suscetível e ela pode estar adquirindo aí a gripe ou adquirindo uma outra, né, doença para a qual ela foi imunizada. E com relação à gripe, a gente sabe assim, que no estado já está tendo vários casos, né? Na região a gente já tem casos confirmados da doença. Então, a gente fica extremamente preocupado com relação ao clima, né, que vai ficando mais seco neste período e as doenças que começam a surgir, os resfriados, as gripes. E será que a população vai estar atenta com relação às datas da vacinação? Então a população precisa se atentar com relação a isso, que a gripe é uma doença que pode matar. As outras vacinas, como eu estava falando, a gente vê a situação do sarampo no país, que infelizmente é uma doença que está matando, inclusive já matou crianças no estado de São Paulo. Então é uma doença que a gente sempre teve vacina, né? E por conta assim, de confiança na vacina por parte de algumas mães, de um grupo que é contra, um movimento contra a vacinação, a gente tem aí observado esses casos que vêm surgindo.
Então a gente vê, quem acompanha nos jornais aí nos Estados Unidos, um surto de sarampo que está tendo. Então isso é muito triste. Porque acreditam que a vacina pode desenvolver outras doenças que nem vem ao caso que a gente falar, porque senão depois as pessoas os ouvintes vão acreditar. Acabam até achando, nossa, mas falou que foi... Não, então assim, a vacina ela é extremamente segura para que ela consiga proteger e não causar a doença. Sim, claro. Né? É lógico que todo medicamento, toda vacina tem um risco de reação. Sim, né? sim. Desde a mais leve à mais complicada. Qualquer medicamento, depende muito do organismo que recebe. Mas as vacinas, elas são seguramente produzidas para que isso não aconteça. Perfeito. Então, se a gente acompanhar o histórico de casos de sarampo antes das campanhas de vacinação, como paralisia infantil, que a gente tinha antigamente, e hoje a gente já não tem mais, porque as vacinas, elas são eficazes e provaram isso ao longo dos anos. E então, essas mães, esse grupo que vem surgindo aí de movimento contra a vacina, são pessoas que a gente observa que nunca tiveram contatos ou amigos ou vivenciaram alguém da família que estivesse doente. Eu, na minha infância, tive sarampo e tive amiga com paralisia infantil. Então, eu vivenciei, algumas pessoas da minha idade tiveram, infelizmente, a infelicidade de ter o contato ou perder alguém pela doença. Então, a gente vê que, eu acredito, assim como as mães mais antigas, né, da minha época acreditam, e algumas mães jovens que com certeza receberam todas as vacinas por parte da sua mãe, porque vivenciou aquela época, hoje participa de alguns grupos que movimentam aí outras contra a vacinação. Isso é muito triste, porque nós temos aí o nosso calendário de vacinação é um dos primeiros no mundo. Tem que dar graças a Deus por existir esse calendário. Por existir, é gratuito, porque em outros países você paga por essa vacina. Mas às vezes, se tivesse que pagar, as pessoas dariam mais valor. Às vezes, eu acredito até que sim, infelizmente, porque a gente vê que tem vacinas aí, que era a vacina do HPV, por exemplo, para adolescente, é uma vacina caríssima. Caríssima, nós temos disponível na rede pública hoje, é a vacina que tem na rede particular, que protege contra o câncer de colo de útero, e a gente vê que a adesão, se a gente não vai atrás, não organiza campanhas para buscar essa população, muitas vezes o adolescente por si só não vai e a mãe nem sempre está atenta, porque a mãe acompanha certinho até enquanto é criança. Depois, quando é adolescente, acaba se distanciando da sala de vacina. É que nem quando criança que a mãe leva, né, para a igreja, vai para a igreja certinho, fica adolescente, acaba ficando meio rebelde. É isso que acontece, mas a gente vem realizando campanhas intensas, vai na escola atrás desses adolescentes para vacinar, para orientar, porque a gente sabe que a vacinação, independente da idade, ela é importante. Se ela existe, se ela é determinada se ela é instituída para determinados grupos, é porque ela é importante, que ela é efetiva, que só assim a gente consegue controlar as doenças. E eu falo que o trabalho da escola é fundamental, porque eu levei o Davi o ano passado, e ele não se encaixava naquele período da primeira turma, que tem essa primeira turma, né? Sim. Que são os pacientes crônicos, os idosos, gestantes, e a idade dele já não era mais compatível com essa primeira turma. Ele fez um escândalo na fila porque ele queria tomar vacina, porque ele tem consciência da vacina, porque além da gente falar em casa, eles falam muito na escola. Com certeza, é que a gente trabalha, né, junto. A escola é muito parceira com relação a isso, né? Então, parabéns. Todas as ações que a gente faz, a gente procura envolver ao máximo a Secretaria da Educação para todas as ações que a gente pode envolver, né, todos os parceiros, assim, possíveis, a gente envolve, que a gente sabe que tem fruto para colher. Valéria, e você colocou muito bem a questão de que tem algumas mães que fazem algum movimento, né? Que falam que não é bom vacinar, que a vacina pode dar algumas complicações, que às vezes por uma infelicidade o filho teve e coincidiu com o período que ele tomou vacina e pode não ter nada a ver. Foi uma coincidência ter acontecido no mesmo período. Mas enfim, um grande problema que eu vejo também em relação a tudo isso é o excesso de informação hoje que as mães têm pelas redes sociais. E muitas vezes informações que não são verdadeiras, né? Esses grupos que existem, os blogs que existem, exatamente. E elas acreditam e deixam de confiar numa informação que é confiável e começa... a fake news, que hoje não adianta. Tá? A incidência, hoje a prevalência da fake news é muito alta, né? Então, a internet ela é muito boa, só que a gente tem que saber o que nós estamos lendo.
Tem que saber se é um site confiável. Se a blogueira for popular, não adianta que o Ministério embasou teoricamente, cientificamente. Não, quem está dizendo é a blogueira. Então, acredita-se, infelizmente, nesse público. É lógico que tem muitos que trazem, muitos blogueiros aí que trazem informações só científicas, embasadas, mas infelizmente a gente sabe que muitos não se embasam nessa teoria científica, né? E aí acaba buscando outros sites alternativos que não têm fundamentos científicos, igual aqueles que a gente procura estar seguindo do Ministério da Saúde, as orientações, que são orientações da Organização Mundial da Saúde, que não é uma coisa que é só para nós, Santa Fé do Sul, ou só para o estado de São Paulo, é para o mundo. Então a gente procura seguir aquelas orientações que o mundo está seguindo com relação à saúde. Então a gente trabalha muito para isso, a gente procura ao máximo orientar a nossa população com relação a isso, porque a gente sabe quanto é difícil a gente combater uma ideia já formada de uma coisa e você remar contra aquilo e tentar mudar a ideia e pôr aquilo que você está fazendo como verdade. Isso é muito difícil. Mas é complicado porque se não tem a vacina, a população reclama e julga e condena, né? E se tem a vacina, nós somos da área da saúde, você que está na frente desse trabalho tem que fazer todo o trabalho de divulgação, de conscientização, para que as pessoas tenham consciência da importância da vacina. Então isso é muito complicado. É complicado, né? Como você disse, as mães que seguem rigorosamente calendários de vacinação, quando falta alguma vacina, que o Ministério às vezes não disponibilizou a grade, às vezes atrasa aí, são de uma semana para recebimento, tem mães que de fato se incomodam muito com isso, né? E isso, por um lado, a gente acha muito bom, porque ainda existem pessoas que se preocupam com vacina, né? Mas assim, e tem grupos que é indiferente a situação, né? Mas a gente fica muito feliz assim quando as mães se preocupam, levam, mantêm o calendário do seu filho atualizado, né? E quando não vai, a gente liga, a gente busca, a gente procura essa mãe, né? A gente sabe que a criança ela é incapaz de ir numa sala de vacina, então a mãe acaba sendo responsável e responde legalmente por isso. Então, a gente tenta da melhor forma possível tentar conduzir isso e fazer com que nossas crianças estejam sempre vacinadas. Sim, até porque nós estamos no século XXI e nós estamos vivendo, graças a Deus e a sabedoria que Deus deu aos cientistas, aos médicos, nós estamos vivendo a era da imunização. Então isso é muito bom. Nós temos que saber aproveitar e não só levar os filhos, mas quem tem um idoso ou quem tem uma doença crônica. Você falou que começou que dia, Valéria? A campanha ela começou já no meio de abril, por volta do dia 10 aproximadamente, só que a gente começou com um grupo de crianças, gestantes, né? E aí a gente começou no dia 22, o grupo já, profissionais da saúde, continuou os grupos que tiveram início, né? Na primeira fase da campanha, agora a gente está tendo um grupo novo aí que são os policiais, né? Então os professores estão sendo vacinados, os doentes crônicos estão sendo vacinados. E qual que vai ser o dia D? Dia 4 de maio é o dia D. Né? E aí, só que a gente segue com a campanha até dia 31 de maio, mas a gente pede assim, que o máximo de pessoas que puderem antecipar, não deixar para o último momento, porque a vacina ela demora um tempo para começar a fazer o efeito, e depois que ela faz o efeito, ela atinge aí um pico máximo por volta de 3 meses a 6 meses depois que a pessoa recebeu a vacina. Então, na época que a gente estiver no inverno, é que ela está possivelmente com o seu pico máximo. Então, é a época que ela está protegendo. Então, não adianta deixar para o finalzinho, porque a vacina só vai proteger depois de 3 meses, praticamente o pico máximo de proteção. Né? Então a pessoa já teve contato, o risco de adoecer. Então, tudo isso, quando uma pessoa chega para a gente com gripe, a gente avalia qual grupo que é grupo de vacinação, não é grupo de vacinação, né? Por que não recebeu a vacina anteriormente. Então a gente faz todos esses questionamentos, porque muitas vezes a diferença de uma semana de tomar a vacina ou 15 dias, você pode salvar uma vida. Né? Então a gente se preocupa muito com relação a isso, por isso que a gente trabalha, olha, abril, procure a sala de vacina, não deixe. E a procura está sendo assim, Valéria, que vocês esperavam, ou está muito devagar, como que está? Olha, Milene, ela está acontecendo, né? A gente até esperava que fosse ter mais tumulto, baseado na campanha do ano passado, né? Mas assim, ela não tem parado, mas a gente espera ainda um público maior.
né? Então, algumas pessoas estão preferindo ir dia 4, que é um dia inteirinho, dia 4 de maio, num sábado, para estar sendo atendidas lá nas unidades de saúde. Então, a gente tem todos os dias, todas as unidades de saúde trabalhando, né? Mas é em todas as unidades? A gente tem assim, o CLIAS é uma das unidades que trabalha o dia inteiro em atendimento. As unidades, as ESFs, a gente tem deixado assim, priorizado, pedindo para que a população, se possível, procure à tarde. Porque a gente está tendo em muitos casos de dengue, que precisa de um acompanhamento diferenciado, então o médico muitas vezes, e a enfermeira está envolvida com aquele paciente com suspeita de dengue, então acaba muitas vezes não conseguindo, ou o paciente tendo que esperar. É lógico que se o paciente tiver paciência, ela vai atender, mas muitas vezes, de preferência, que ele procure à tarde a unidade de saúde, né, das ESFs. E no caso desse paciente, Valéria, que ele teve dengue, ele está com a imunidade baixa, o que você aconselha em relação à vacina da gripe? Milane, a gente pede para que espere pelo menos uns 30 dias, porque é uma doença viral, a dengue, aí a gente vai estar fazendo uma outra vacina que é viral. Tá? Por mais que seja por vírus inativado, o organismo está em fase de recuperação. Muitas vezes esse paciente com dengue, ele tem alteração das suas enzimas hepáticas, precisa ser acompanhado não só durante a fase aguda da doença, mas tem paciente que passou aquela fase aguda de 7 dias, que precisa permanecer em acompanhamento. Então a gente precisa ter certeza que esse paciente está bem, e depois de 30 dias ele vai receber a vacina. O que a gente orienta nesse período? Os cuidados de higiene, que são assim os principais. Mão limpa, etiqueta para tossir, né? Ou seja, proteger para espirrar, para tossir, evitar ficar tocando em superfícies e passando a mão na boca e no olho e nariz, porque é por onde o vírus da gripe entra. Evitar locais aglomerados, com muitas pessoas, principalmente fechado. Evitar os abraços e os beijos, eu acho mais difícil de evitar. Tem tanta gente que abraça, a gente fala, eu tô tão gripada, vai te dar aquele abraço. Exatamente. Difícil. Então, assim, essas questões mais de etiqueta que é o que acaba prevenindo e evitando um monte. É lógico que tem situações que a gente não tem como, né? A gente vai para comércio, a gente vai para qualquer lugar. Nós mesmo da área da saúde, os pacientes chegam tudo abraçando e beijando a gente. E beijando, aí você vai falar, então não tem como. Andar com álcool gel no bolso. Exatamente. Né? E assim, que a gente é um país que a gente não tem essa cultura, mas, por exemplo, uma pessoa no Japão, qualquer sinal de resfriado, ela já põe uma máscara, não para proteger somente os outros, mas ela também, né? Ou seja, o inverno chega, já põe porque ela não quer ter contato com outros vírus. E a gente, se uma pessoa faz isso aqui, o pessoal acha, já está com um H1N1, já está transmitindo doença. Então é uma cultura assim, diferente, que a gente tinha que tentar mudar isso, mas é muito difícil mudar. A gente até tenta, orienta a população, pelo menos em casa, se tiver alguém com gripe, coloque máscara, né, para evitar a transmissão da doença, mas a gente sabe que isso acaba não acontecendo. E como que os nossos ouvintes, eles poderiam, que dica que você pode dar para nós de informações para diferenciar uma simples gripe, diferença de um resfriado e uma gripe H1N1? Bom, o resfriado e a gripe, nessa época agora, a gente sabe que começam a surgir os casos. Qual a diferença entre um e outro? É a intensidade dos sintomas mesmo, né? O paciente com H1N1, ele tem ou a gripe mesmo, não H1N1, mas até a gripe comum, ela é uma doença que ela derruba o paciente, né? O paciente fica de cama, o paciente ele tem febre alta, né? O resfriado é uma parte mais que congestiona nariz. A gripe, ela já é parte mesmo, já é via respiratória um pouco mais baixa, então a pessoa ela tem aquela tosse intensa, cansaço intenso, a febre normalmente é alta e que chega em torno de 39 graus, a gripe normalmente não chega nessa temperatura. Então é um dos sinais assim que precisa ser observado. É lógico que esses sinais, cada pessoa, cada organismo vai reagir de um jeito. Sim. Mas basicamente é o que diferencia um do outro. A gripe, ela derruba, é aquela que o paciente de fato fica de cama, ele não consegue trabalhar. O resfriado, a gente está com resfriado, está espirrando, está tossindo, mas está indo trabalhar. No corpo, mas está indo. A gripe, o paciente ele, muitas vezes não consegue mesmo sair de casa, sair, né, da cama. E aí o paciente, muitas vezes, ele precisa fazer um acompanhamento diferenciado. A hidratação é importantíssima, aliada a uma boa alimentação, né, nesse momento. Alimentos mais leves, né, bastante fruta, caldos,
tudo que vai hidratar esse paciente para ter uma recuperação mais rápida. E o acompanhamento médico nunca pode ser deixado de fora, porque às vezes é um paciente que precisa ser feito um raio-x para ver como é que está o pulmão, principalmente se for um paciente que tem alguma comorbidade. Então, o paciente que é algum doente crônico, ele precisa ser acompanhado, né? Ir no médico, de repente vai precisar entrar com medicamento, no caso o Tamiflu aí, que o médico vai estar avaliando se há ou não a necessidade, dependendo de cada caso. Perfeito. Valéria, as pessoas alérgicas ao ovo, eles não podem tomar vacina? Olha, É uma dúvida que já perguntaram aqui para nós durante o programa. Em anos anteriores era uma das contraindicações. Este ano, né, depois de estudos, verificou-se que não tem mais essa relação. Então não é mais uma contraindicação a alergia a ovo. Tá? Então as crianças que têm alergia a ovo, principalmente se for alergias leves, não tem nada mais que contraindique a vacinação. Os estudos já provaram isso, né? E a gente está aí esse ano, até ontem estava lá, chegou uma mãe, mas meu filho tem alergia a ovo. Mas que tipo de alergia, né? E já tomou outras vacinas que a gente viu que era especificamente cultivadas, né, em embrião de ovo de galinha e que tomou e que não teve problema, teve urticária. Então a do ovo não tem problema nenhum estar recebendo. Então, esse ano é um diferencial que a vacina trouxe pra gente. E em Santa Fé nós temos alguma notificação da H1N1 esse ano? Milane, toda gripe, quadro gripal que acaba internando, muitas vezes o médico solicita, né? Então, assim, é automático. Solicita, a gente já faz, mas positivos, esse ano a gente ainda não tem casos, né? Então, mesmo porque a gente vem trabalhando, é uma coisa que a gente, quando chega, a gente faz questão de divulgar, porque a população precisa estar atenta a isso, né? Então, a população precisa saber. Então, muitas vezes tem pessoas que só ligam assim a lanterna da atenção a partir do momento que acontece o caso, infelizmente. Então a gente trabalha, a gente está se organizando aí para movimentações em praça ainda, para orientação da limpeza da higiene das mãos, né? Então a gente, aquelas campanhas que a gente faz todos os anos, a gente vai continuar fazendo sempre, mas o que a gente não quer é assim, que se a gente tiver casos, é que tenha óbitos, que é a nossa maior preocupação. Né? Então, que se algum caso for diagnosticado, que os médicos consigam diagnosticar antecipadamente e tratar adequadamente para que esse paciente melhore rapidamente. Então, essa sempre é a nossa preocupação, porque infelizmente as doenças estão aí, não tem como a gente falar, olha, não vai acontecer. Parece que cada vez, né, Valéria, parece não, é mais forte, né? A questão da mutação, a vacina todo ano tem que tomar. A vacina, o ideal seria que essa vacina fosse feita um pouco mais cedo, mas a vacina ela passa por um processo de verificação de circulação de vírus no hemisfério norte, no hemisfério sul. E chega para nós muito tarde. E aí a hora que se detecta qual vírus que foi comumente circulado lá, começa a nossa produção de vacina. Aí a gente já começa a receber já numa época dessa. Uma época dessa que já é uma época que metade da população já está resfriada, exatamente. gripada. Quem toma vacina muitas vezes associa a reação à vacina e não é. Né? Então, às vezes você toma vacina e o seu organismo já estava em contato com algum outro tipo de vírus que você iria desenvolver ali. Coincidentemente, acaba acontecendo, porque, como eu disse, a vacina demora pelo menos uns 15 dias para começar a fazer efeito. Eu fiz a pergunta para você em relação à dengue, né? Você falou que é bom esperar 30 dias depois do diagnóstico, depois que passou toda a fase aguda. E no caso da pessoa estar gripada já? Ela já está gripada, só que ela... ou resfriada. O que você aconselha para ela tomar ou para esperar passar esse momento, essa fase? Isso, a gente aconselha assim, espera passar a fase aguda da doença, de febre, esse mal-estar, aí é bom fazer. Por quê, Milene? A vacina só protege contra 3 tipos de vírus, né? E a gente tem muitos vírus causando gripe e causando resfriado, né? Então, assim, o resfriado forte, a gripe, porque de repente a pessoa pegou o H3N2 ou a influenza B e os outros que estão na vacina. Né? Na verdade, não se deve tomar vacina quando tem febre, né? A gente pede para evitar porque às vezes a pessoa associa a febre à vacina e depois
tem uma resistência com relação à vacina. Aí o psicológico fala bastante. Então a gente espera, a pessoa fase aguda da doença, melhorou os sinais e sintomas, agora nós vamos vacinar. Então a pessoa tem condições de receber a vacina e aí ela vai ficar protegida contra os vírus que tem ali, se é que ela já não teve nenhum daqueles ali. Então por isso que a gente pede, vacine quanto antes, porque se tiver alguma proteção, o que estiver circulando for algum dos vírus que está na vacina, ela vai estar protegida. E dependendo da idade fica até difícil depois, né? Porque aí fica tendo recidiva Exatamente. E não consegue ficar bem para tomar vacina. E uma coisa, Milene, que é super importante, por exemplo, as vacinas, nenhuma vacina é 100% segura. Nenhuma vacina. Você quer dizer na questão de imunizar. De imunizar. Então a vacina, por quê? Não depende só dela, depende de quem está recebendo. Né? Então, às vezes, o meu organismo ele não consegue desenvolver uma imunidade que chega perto dos 90% para me proteger. Mas o que a gente sabe que no caso da vacina da gripe, ela protege contra as gravidades da doença, que é a pneumonia, né, as complicações que a doença traz. Sim. Então, por isso que a gente pede para vacinar, não deixe de vacinar. Por mais que, mas eu tive gripe, não tem problema. Internou por pneumonia, complicou da doença? Não. Porque a vacina, ela teve uma efetividade aí. Eu até vi uma pergunta dessa, mas a vacina ela é 100% segura? Ela é segura no sentido que você explicou, que ela já foi testada, isso, né? Tudo de causar certinho. reações, não. Mas a pessoa pode vacinar e ter um gripe. Exatamente. Só que com certeza não vai ser a mesma gravidade. Exatamente. E não quer dizer que seja dos vírus que estão ali também. Então, a vacina é uma coisa muito complexa, muito cheinha de detalhes, né? Então, a gente precisa estar sempre explicando, qualquer dúvida tem que estar perguntando, não pode ficar com dúvida, né? Porque às vezes a gente explica e a pessoa entende, não, olha, falou que não é segura, ou não, falou que dá. Então, a gente precisa ter essa consciência. A vacina ela é segura, ela protege, mas não dá 100% de proteção, porque depende da pessoa que está tomando, do organismo, quanto é que ela vai conseguir desenvolver de proteção com a vacina que ela recebeu. Mas a gente sabe que ela tem uma proteção, protege muito com relação às complicações da doença e evitando aí os casos de morte. Tanto é que ao longo dos anos a queda, assim, mais de 80% de óbitos causados por pneumonia, por gripes, diminuiu assim mais de 80%. Então a gente vê que desde que a vacina foi colocada no mercado, ela teve um resultado, que era uma das maiores causas de morte em idoso, era a pneumonia. Né? Então, e a vacina veio mostrar essa realidade pra gente. Né? Então é um estudo de longos anos, né? E que a gente vivencia hoje. Era muito comum, né? O idoso ficou gripado, aí não sara, tem uma pneumonia e vai a óbito. E vai a óbito, era super comum. E hoje a doença, ela previne contra essas complicações de pneumonia. Então, o idoso vacinado, né, a população gestante, a criança vacinada, o diabético, né, os doentes crônicos que a gente entra aí, eles vacinados, a gente sabe que o risco de complicações da doença é muito menor e que a pessoa tem grandes chances aí de ter uma gripe comum muitas vezes, né, e sair sem problema nenhum. Até porque a gente sabe que hoje, século XXI, como eu já disse, nós temos que prevenir. Com certeza. Prevenir ele fica mais barato em todos os sentidos, fora o desgaste físico e emocional da pessoa. E dos familiares. E dos familiares, né? Que é quem cuida. Que é quem cuida. Então, é uma briga contra algo invisível, né? O surgimento de vírus, da onde surge tanto vírus? É um mistério na vida da gente. Exatamente, a mutação aí. A gente vê a natureza, tá aí, eu falo que a necessidade do homem em crescer, né, deixou ele muito exposto, porque a gente está exposto a coisas que a gente não vê. Não vê. E tá aí. São invisíveis. E tem coisas, eu me lembro lá quando surgiu em 2009, né, a H1N1, a gripe do porco, e foi aquele, nossa, da onde veio, da onde que era uma mutação, a da gripe espanhola, então assim, que a gente já tinha estudado, não tinha vivenciado, mas tinha lido, em filmes, né? Em filmes, então assim, uma coisa nova, como é que nós vamos encarar essa coisa nova? A gente não sabe o comportamento, até então a gente sabe no tipo de população, e se isso espalhar, como é que vai acontecer? Então, assim, é muito grande. Eu me lembro que logo no início a gente teve um paciente que tinha tido contato num voo com um paciente que tinha sido confirmado. Então, assim, na época, como a gente não sabia o comportamento, todo mundo tem que estar atento. Então, é o Estado, São Paulo ligando. Então, assim, foi uma fase de descobrimento da doença, de saber o comportamento dela no momento, e depois a gente viu
que é uma gripe, né? E que esse vírus ele pode sofrer mutações. Sim. Então a gente tem aí, né, um monte de formas que ele pode se apresentar e que umas são mais graves, outras podem ser mais leves, e aí mas de toda forma a gente precisa cuidar. Por isso que é importante a vacinação, né? Exatamente. Independente, se a gente for analisar certinho, independente da idade, né? Já que tem o dia D. Exatamente. Uma coisa só, Milane, que tem o dia D, mas infelizmente a gente não tem a vacina para toda a população. Né? Então, que é uma vacina que ela vem para esses grupos específicos. Por que que são determinados esses grupos específicos? Como eu disse para você, são grupos que têm maior chance de desenvolver um comprometimento maior, uma complicação maior e ir a óbito. Né? No caso dos profissionais da saúde, é para que a gente possa estar preparados para atender esse público. Né? O restante são pessoas que podem ter complicações maiores com relação à doença. Mas e se depois, você falou que depois do dia D, a data vai se prolongar isso, até o final de maio. Até o final de maio, né? Então a gente acaba tendo aí disponível para a população dos grupos ainda até terminar a campanha. Quando termina a campanha, a gente aguarda uma orientação do Ministério da Saúde. Né? Se sobram doses, muitas vezes eles recolhem para outros estados onde está tendo caso, que nesse ano nós tivemos, no início, já em março, um surto diferente no Amazonas, um estado quente, com surto de H1N1, uma coisa assim, ninguém entendeu aquilo que aconteceu ali. E com óbito, se precisa remanejar essas vacinas para outros locais. Quando não precisa, aí eles determinam grupos para que a gente abra para esses grupos. Aumenta a faixa etária de crianças. As exceções. Abre para adolescentes. Então aí a gente vai estendendo. Que criança qual que é até a idade tem no calendário? A gente vacina crianças até 6 anos. Depois, se tiver comorbidades, aí entra em outros grupos também. Mas precisa da receitinha médica no caso? Até 6 anos não. Depois precisa de receita médica. Né? Se não for gestante, não for criança até 6 anos, não for idoso, profissional da saúde, aí precisa da receitinha, a gente faz sem problema nenhum, como doente crônico, se o médico afirmar lá, né, atestar que é doente crônico, e a gente vacina. Então, aí acaba sempre no final sobrando, e a gente vai estendendo para os adolescentes, conforme o Ministério da Saúde vai mandando, a gente vai abrindo. Bom, e a gente fica feliz, porque a nossa vontade seria vacinar todo mundo. Né? Mas é aquela coisa. Para isso? Então, fabricação dessa vacina para geral? O ano passado isso foi muito questionado. Por que se torna inviável? Pelo tempo, né, de produção da vacina. A vacina, ela é produzida a partir de embrião de ovo de galinha, então precisa de muitos milhões de ovos para produzir as vacinas que a gente usa, né, durante a campanha. Então não tem essa viabilidade, e o tempo de proteção da vacina, ele acaba sendo efetivamente em torno de 6 meses no tempo total. Né? Então, daqui 6 meses, nossa população praticamente tem que ser vacinada de novo, se a gente tivesse como identificar esses vírus antes, mas não tem. Então, assim, o pico máximo é nesse período de inverno. E outros estudos mostram quem são os grupos que mais sofrem com a doença. Então, acaba sempre fechando nos grupos com maior risco de morte para a doença. Então, por isso que... E para o restante da população, a gente fala assim, olha, prevenção, vamos evitar esse contato, né, muito próximo, essas aglomerações, higiene das mãos sempre. Então, isso a gente sempre pede. Perfeito, Valéria. Valéria, eu sei que seu tempo está... Acho que você tem que sair, ou eu posso fazer mais uma ressalva aqui? Pode fazer. Não, é porque dia 24 foi o Dia Mundial de Combate à Meningite. Certo. Né? E eu vi e li no site do G1, do UOL, que o SUS ele ia passar a fornecer um tipo de vacina da meningite que até então só tinha ela no particular. A CWY, né? Isso. Milane, eu também li isso, mas a gente ainda não recebeu nada oficial. Foi só notícia mesmo. O que o Ministério fez desde o ano passado, ele abriu a meningite um reforço para os adolescentes, até 14 anos. Tá? Então a criança toma, quando criança, no calendário básico. Sim. Depois, com o adolescente, ele recebe da meningo C, um outro reforço. Tá? Essa meningo, a CWY, que a gente vê na clínica particular, que é uma vacina caríssima. Caríssima, caríssima. A gente quer muito que ela venha para a rede pública, porque é uma vacina cara e a gente protege contra vários tipos do meningococo. Então a gente espera que isso aconteça, espera que isso seja verdade, mas oficialmente a gente não tem nada.
nada escrito, nada de ministério ainda. Então a gente está aguardando nota oficial aí. Perfeito, porque o Brasil registrou 1.072 casos de meningite meningocócica no ano passado, sendo que 218 evoluíram para a morte. Sim, que é uma doença altamente transmissível e altamente letal, infelizmente. E a vacina está aí, né? Antes matava muita criança, a meningite, né? Principalmente o meningococo. E a gente viu com a vacina aí o sucesso que foi, né? Mas existem outros tipos de meningococo. Sim, é o que nós estamos falando, então, do tipo de vírus, do tipo de bactérias. Exatamente. Então a gente precisa, assim, quanto mais o governo abrir, nós, como eu disse para vocês, o nosso sistema de vacinação instituído pelo Ministério da Saúde é modelo no mundo inteiro, né? Porque outros países não chegam nem perto do que a gente tem e, infelizmente, a população precisa abraçar isso. Isso é nosso, isso é da nossa população. O Ministério da Saúde está aí, olha, trabalhando. É um dos temas, é um dos assuntos que o brasileiro tem que se orgulhar. Que tem que se orgulhar, que é a saúde preventiva do nosso país. Então, se a gente fosse... Porque quando a gente fala de SUS, as pessoas só lembram das filas. Mas tem muitas coisas do SUS que nós temos que nos orgulhar. O SUS, ele é maravilhoso, é um sistema maravilhoso, mas os brasileiros tinham que conhecer a fundo e lutar por ele. Sim. Porque ele é lindo, ele funciona, a gente vê aí, às vezes as pessoas, algumas pessoas até a gente observa assim, que ficam bravas, a gente fala, nossa, quanta ingratidão, porque nunca a gente teve tanta facilidade como a gente tem hoje. Né? Antigamente, médico era difícil, era um médico, só uma fila gigantesca, quem chegava primeiro pegava. Hoje tem nos postinhos quantos médicos que a gente não tem aí, né? Mas a população muitas vezes usa até o sistema de forma errada, então ela precisa saber qual que é a melhor forma para usar o sistema, porque o SUS ele tem todo um modelo para ser utilizado quando ele foi instituído, mas a nossa população está tão acostumada a ser medicalizada que se esquece de ser preventivo. Isso, eu estava pensando, muitas das doenças não precisariam estar numa fila do SUS e prevenir. Mas o SUS tem projetos, eles têm projetos que assim, vale a pena a gente comentar e divulgar para a população conhecer, para começar a valorizar mais e criticar menos. Mas o que nós temos é uma mídia, principalmente a televisão, que ao invés de divulgar o que é feito de bom, fala-se disso. Uma coisa que dá errado dá um volume enorme. Exatamente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Ai, eu agradeço de coração a tua participação, foi muito produtiva. Eu fico muito feliz, né? Você colaborou muito com os nossos ouvintes, vai ficar na nossa live, os ouvintes vão ter acesso hoje, amanhã, quando eles quiserem assistir. E a porta da Rádio Cidade, a porta do meu programa Não Desista dos Seus Sonhos está sempre aberta. Quando você quiser divulgar, tá, sobre a secretaria, quando você quiser divulgar também em relação à tua... Você tem duas profissões hoje. Duas profissões. Profissões, trabalho com vários trabalhos, vai o dia inteiro. Sinta-se convidada para vir aqui no programa. Manda sempre uns ofícios aqui pra gente estar divulgando ao vivo. Eu fico feliz, eu agradeço muito o espaço, porque é bom a gente falar, né? Muitas vezes, sem ter assim, olha, quanto é isso, quanto disso, porque é bom a gente poder esclarecer muitas vezes, né? E eu fico muito feliz e imensamente agradecida pelo espaço aí. Me coloco à disposição, se alguém tiver dúvida, né? Estou na Secretaria da Saúde, pode estar me procurando lá, eu esclareço, né? O que eu conseguir ajudar, vou estar orientando e me coloco sempre à disposição. Fico muito feliz. De coração. Eu que agradeço. Cláudia, tira um pouco, nossa. Volta, coloca um pouco. Um som, uma voz, dizendo que os sonhos também são meus. Opa, deixa eu tirar o flash. Te conduzir. Joia. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, você que está na área da saúde. Tem como nós abrimos um espaço aqui e nós temos pessoas dessa área, sempre tem uma pessoa, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana para dar uma entrevista, tudo sobre informações. A gente tem muita vontade de criar esse espaço, só que nós não temos como ter as pessoas como você, como outras pessoas de outra área. A Suzana Fracaroli falou que você é um profissional excelente. Ai, meu Deus, obrigada.
Obrigada. Ah, e Vamos tentar estudar uma forma, espalhar e para isso, também tem um espaço para trazer os profissionais para estar dando essas informações. olha, tem a Priscila Mello, que ela é da atenção básica, toda a parte de PSF, de organização do PSF, da atenção básica mesmo, ela que faz, sabe? É bem legal, Ela né? também. Porque ela já fala bem jóia. Quando não acontece, você deixa um contato dela aqui. Eu deixo, a menina tem meu contato, aí já fala que eu faço o dela também, que ela é uma gracinha pra Mas falar se também. vocês tiverem alguma campanha, porque o objetivo do programa, do meu programa, é divulgar as Que ações legal. sociais. Então, olha, os pais tão gostosos de falar, a gente Eu não começo a Ô, Valéria, dia 4 é dia D nacional? Isso, Eu nacional. ia dar um grito ali, mas eu falei que meio assim. Não, é pergunta que sempre tem. É, dia nacional. 4 é nacional. Gente, obrigada. Obrigada, tá? Se você precisar de seu tempo, Imagina, que isso, precisando. Tá. Tchau. E já Vou fazer minha Oi? devocional. Tá? Tem 6 minutos. Dá tempo. Meus queridos, voltamos com o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu quero ler um versículo com vocês que está em Provérbios 4, capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 27. Como nós falamos aqui hoje sobre campanha de vacinação, sobre imunidade, né? Porque na verdade Deus deu sabedoria ao homem, aos cientistas, e graças a isso nós temos hoje as vacinas, que são anticorpos para o nosso organismo, que nos imunizam contra as doenças físicas. Mas eu quero falar algo aqui que é para imunizar o seu coração e a sua mente, que está na palavra de Deus. Provérbios 5, versos 20, fala assim: Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. E ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Essas palavras estão na Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 20. Tá? E nós temos aqui, que eu quero muito com vocês compartilhar rapidamente, uma advertência de Jesus na Bíblia. Essa advertência, meus amados, ele pede, o nosso Pai, ele nos pede que nós devemos guardar o nosso coração. Tá? Olha que coisa bonita, que coisa sincera. Guarde o seu coração. E Jesus responde essa questão. Sabe por que Jesus pede para mim, para você guardar o nosso coração? Porque toda fonte de vida, toda fonte de sabedoria, toda fonte de alegria procede do nosso coração. Então ele responde da seguinte forma: por quê? De dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Segundo o ensino de Jesus, o que sai do homem, isso contamina. Então, meus amados, que vocês possam consagrar o coração de vocês a Deus e pedir nas vossas orações para que Deus purifique o seu coração, para que Deus quebrante o teu coração. Sabe por quê, meu querido? Porque o que nos contamina, o que contamina o homem, está aqui na palavra de Deus, eu acabei de ler, não é o que nós comemos. O que contamina o homem não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai da nossa boca.
Porque todo pecado, ele é primeiro gerado no nosso coração. Toda vez que nós cometemos um pecado contra Deus, que nós cometemos algo contra o nosso próximo, isso foi gerado primeiro, essa maldade, no coração do homem. Então eu quero dizer para você essa noite que Deus, Ele sonda, Ele esquadrinha e Ele conhece o teu coração. E que Ele possa estar cuidando do teu coração. Que você possa ter uma vida alegre, que você possa ter uma vida de paz, que você possa ter uma vida próspera. E que Deus possa todos os dias renovar e estar presente no seu coração. Amém? É o que eu desejo para você do fundo do meu coração, que você tenha uma vida em paz e que Jesus faça morada no seu coração em todos os dias da sua vida. Vou me despedindo deste momento, de mais um programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu espero vocês até na próxima terça-feira. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada, guardada e protegida pelo Espírito Santo de Deus. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo programa.